Graça e paz da parte do nosso Deus e Pai e do seu Filho Jesus Cristo. Quero saudá-los com o lema da semana, uma palavra de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Jesus acabou com o poder da morte e, por meio do Evangelho, revelou a vida que dura para sempre. Antes de continuar, eu queria explicar por que estou com uma touca. Eu fiz uma cirurgia e então, para os curativos não atrapalharem vocês, eu achei melhor usar a touca. Não é falta de respeito, também não é falta de reverência a Deus, porque o que interessa para Deus é o coração, não é o exterior. E como diz o apóstolo Paulo, o que importa de fato é que o coração seja circuncidado, não é o exterior. Circuncidado é o coração que a gente entregou para Deus. É o centro dos nossos desejos, centro da nossa vontade, o centro dos nossos pensamentos, entregues a Deus é como coração circuncidado. E isso que importa para Deus. Cantamos o hino que vai ser projetado. Convido para nos achegarmos a Deus com a confissão do nosso pecado. Deus, o nosso Deus, é um Deus santo que não convive com o pecado. Por isso, como queremos celebrar na presença dele, queremos também confessar os nossos pecados e assim estarmos purificados, perdoados e purificados na presença dele. Convido para permanecermos em silêncio e eu concluo esta oração depois. Santo Deus, mas nosso Pai Celestial, obrigado por tudo o que tens providenciado para a nossa vida. Tudo te pertence. Tudo nos foi dado porque tu és um Deus de amor. No entanto, tu bem sabes que nós muitas vezes nos prendemos, nos agarramos a estas coisas todas, ao invés de colocá-las à disposição do serviço do teu reino, do serviço da tua glória. Ó Deus, perdoa-nos quando fazemos de conta que somos donos de tudo isso. O dono único és somente tu mesmo que reinas e vives e habitas num alto e santo lugar, mas habitas também com o abatido e contrito de coração. Rogamos, portanto, perdoa-nos por Cristo Jesus.
Amém. Tendo confessado o nosso pecado, podemos ouvir também a palavra de graça. Apocalipse 3:20, Jesus Cristo diz: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aí é festa, é ceia. Jesus senta conosco e podemos conversar com ele face a face, porque nossos pecados foram perdoados. Louvado seja Deus. Amém. E assim, nada tendo a esconder ao Senhor, perdoados, purificados do nosso mal, queremos enaltecer a Deus cantando glória a Deus. Temos muitas situações de sofrimento neste mundo e, inclusive, nosso planeta está sofrendo. Eu soube que dia 15 de agosto foi um marco no qual a gente chegou e estamos gastando 1,6 planetas por ano. O planeta não supre mais tudo o que a humanidade está gastando. E outra coisa, alguém disse, entramos no cheque especial no dia 15 de agosto. Não dá para renovar isso, não dá para repor. Queremos orar então, pedindo que Deus tenha misericórdia também do nosso planeta, porque isso, de novo, vai ter consequências em todas as pessoas no mundo e causar doenças, causar mortes, causar muito sofrimento. Queremos orar por isso, também pela guerra no Líbano, por cristãos perseguidos em todas as partes do mundo. Cristãos estão sendo perseguidos. E também, por último, queremos orar, incluir a Semana da Pessoa Deficiente, que inicia agora neste domingo. Pessoa deficiente, o que é? Todos nós somos deficientes em alguma área, principalmente na questão do amor. Por isso o apóstolo Paulo diz, não fiquem devendo nada a ninguém a não ser o amor. Sempre vamos estar em dívida com o amor. Então, também, todos nós, de uma ou outra maneira, somos deficientes. Vamos orar por isso, pedindo a Deus
que olhe pelas dores deste mundo. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. Há um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor dessa gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita e irmanada com a justiça. Abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós que neles somos. A leitura para este encontro se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos de 1 a 8. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as outras pessoas desse mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da bondade de Deus, para comigo, me chamando ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se encham melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos. E cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque assim, como um só corpo, temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes. Assim também, nós, embora sejamos muitos, como um só corpo, por estarmos unidos em Cristo, e todos estamos unidos uns com os outros, como as partes diferentes de um só corpo. Portanto, usamos os diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então ensinaremos. Se é o dom de animar os outros, então animaremos, que reparte com os outros e que o tem. E faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use com a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Até aqui a leitura. Aleluia, 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 aleluia.
façamos a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 22, dos versículos 15 a 22. A pergunta sobre os impostos. Os fariseus saíram e fizeram um plano para conseguir alguma prova contra Jesus. Então, mandaram que alguns dos seus seguidores e alguns membros do partido de Herodes fossem dizer a Jesus: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto. Ensina a verdade sobre de maneira de viver que Deus exige e não se importa com a opinião dos outros, nem julga pela aparência. Então, o que o Senhor acha? É ou não contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: Hipócritas, por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Tragam a moeda com o que se paga o imposto. Trouxeram a moeda, e ele perguntou: De quem são o nome e a cara que estão gravados nessa moeda? E eles responderam: São do imperador. Então Jesus disse: Deem ao imperador o que é do imperador, e deem a Deus o que é de Deus. Eles ficaram admirados quando ouviram isso, então deixaram Jesus e foram embora. Até aqui a leitura. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Que importa de onde venhamos, onde tenhamos que ir, da extensão de tuas mãos, ó Senhor, nunca podemos sair. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Que importa qual seja o caminho, o qual nos é dado ao nascer. De tuas mãos nós partimos, Senhor, e a elas vamos voltar. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, Senhor, sempre estamos. O amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Nós hoje vamos tratar de um texto bíblico que, pelo que eu entendi, é pouco falado porque não encontrei hinos que combinem muito bem com ele. É um texto que pega no nosso pé, para valer. A gente poderia talvez resumir mais ou menos assim: tudo o que nós temos, inclusive nossa vida, pertence a Deus. Por natureza, porém, nós requisitamos tudo para nós mesmos e com isso roubamos a Deus naquilo que lhe pertence. Eu, como jovem ainda, trabalhei na cerâmica, na olaria do meu pai.
Eu ajudava na fabricação de tijolos, de telhas, mas também inventei uma roda que a gente tocava com o pé embaixo para criar vasos. Depois iam para o forno, altas temperaturas, ficava muito bonito. E imagina, um vaso desses, ele não tem autonomia, ele me pertencia, porque eu fabriquei ele. Ele não podia dizer, eu sou dono do meu nariz. Inclusive tem uma passagem da Bíblia que fala disso, que Deus é que nos forma. E no Antigo Testamento, em Gênesis, fala que fomos, inclusive, criados do pó da terra. Assim eu fazia com meus vasos, pegava o barro da terra, né, e gostava de criar um prato, um vaso, alguma coisa. Nós vamos ouvir uma parábola de Jesus. As parábolas de Jesus, quando falam da natureza, é uma tranquilidade, é uma paz, é uma beleza, uma harmonia só. Agora, quando fala do ser humano, aí tem drama, tem conflito, tem confronto com Deus. E esse é o caso da nação de Israel. Um povo pequeno e rude. A Bíblia diz, povo de dura cerviz. Mas o que isso nos ensina? Deus não procura supercrentes. Deus não está à procura de pessoas perfeitas. Muito pelo contrário. Lembra aquela vez que falamos do calcanhar de Aquiles? Aquiles, conta a lenda, foi destinado para ser guerreiro. E a mãe, sabendo disso, ainda menino, pegou no calcanhar dele e foi dar um banho. Submergiu ele no rio sagrado para que fosse protegido. Só que lá onde a mãe pegou no calcanhar, ali a água não penetrou. E se pegasse uma flecha ali, ele morria. Por isso, calcanhar de Aquiles, o nosso ponto fraco. Deus justamente nos alcança ali, em nosso ponto mais fraco. Se nós abrimos para Ele o nosso coração, as nossas ambiguidades, aquilo que nós sentimos mais frágeis, mais ameaçados, onde é a maior dor, ali Deus quer nos alcançar, ali Ele consegue nos alcançar. Mas eu quero ler o texto. Mateus capítulo 21, os versículos 33 a 43. Diz assim: Jesus disse, escutem outra parábola. Certo agricultor fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho e construiu uma torre de vigia. Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono mandou alguns empregados a fim de receber a parte dele. Mas os lavradores agarraram os empregados, bateram num, assassinaram o outro e mataram o outro a pedradas. Aí o dono mandou mais empregados do que a primeira vez. E os lavradores fizeram a mesma coisa. Depois de tudo isso, ele mandou seu próprio filho, pensando, o meu filho eles vão respeitar. Mas, quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros, este é o filho do dono, ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo e a plantação será nossa.
Então agarraram o filho e o jogaram para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou: e agora, quando o dono da plantação voltar, o que é que ele vai fazer com aqueles lavradores? Eles responderam: com certeza ele vai matar aqueles lavradores maus e vai arrendar a plantação a outros. E estes lhe darão a parte da colheita no tempo certo. Jesus então perguntou: vocês não leram o que as Escrituras Sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. E Jesus terminou: eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a pessoas que produzem os frutos do reino. Até aqui a leitura bíblica. Então, interessante como Deus insiste. Aqui diz que mandou empregados, mas Deus envia seus profetas, envia os homens de Deus. Um atrás do outro foram enviados para Israel e continua enviando para nós hoje também. O que nós fazemos com eles? E o povo é teimoso. O povo parece que não entende a bondade de Deus, o amor de Deus. E teima em não receber, não dar as boas-vindas para o Espírito Santo. Então, às vezes, parece que a gente é como um terneirinho, como um boizinho pequeno, né? Que a gente quer levar para um lugar e ele finca as patas da frente e não vai para frente. E a gente diz, a gente pensa como esses lavradores, como esse povo na época. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir vocês, como a choca reúne os pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Pensamos da mesma maneira, que tudo é nosso. Tem a história daquele rapaz, que o professor chegou para ele, e disse: você é muito talentoso. E ele ficou vermelho, corado, desviou o olhar, pensando: puxa vida, mas será que eu sou tão bom, né? Na verdade, o professor nem estava elogiando ele, porque ele falou: você é talentoso, você recebeu talentos de Deus. Você, não é mérito seu. É mérito de Deus que deu para você. Mas nós fazemos a mesma coisa. É meu carro, é minha casa, é meu dinheiro, é meu talento, é minha família. Tudo é meu. Não. É de Deus. Pertence a Ele. Deus nos deu para que administremos com responsabilidade. Também o nosso tempo. O que fazemos com o nosso tempo? Então, às vezes, nós somos essas pessoas que são cristãs durante 1 hora por semana, durante o culto. Mas de segunda a sábado, vivemos como se Deus não existisse. Isso se chama dicotomia. Separamos o sagrado do secular. Separamos o momento sagrado do dia a dia. Quando, na verdade, aqui a parábola está falando de trabalho, trabalhadores na vinha, viticultores, gente que está trabalhando. E é ali, no nosso dia a dia, que Deus quer estar conosco, que Deus quer nos encontrar, seja no trabalho, seja na escola, seja lá, junto com sua família. Ali,
Deus quer que vivamos a nossa fé. Mas quando nós valorizamos pouco a fé, então vira apenas uma religião de domingo. E se Deus é importante apenas aquela hora durante o domingo do culto, então também o culto perde o seu valor. Jesus vem para o nosso dia a dia. Aonde foi que ele encontrou os primeiros discípulos? Pescando, trabalhando. Ali tinha cobradores de impostos. Foram convidados para segui-lo. Se Jesus não tem nada a dizer de segunda a sábado, eu repito, então, o espaço de 1 hora do culto também perde o seu valor. Por isso o apóstolo Paulo, na leitura que ouvimos de Romanos 12, diz que devemos chegar a Deus como aqueles que praticam o culto racional. Culto racional que acontece de segunda a segunda, o tempo todo. E aí, logo em seguida, ele começa a falar dos dons. Cada um recebeu um dom. E o lema desse ano fala do batismo, onde Jesus envia, eu vos enviei para que vocês deem fruto, vos designei para que deem fruto. A começar pela nossa família. Como nós educamos nossos filhos? Eles sabem que você é um pai cristão, uma mãe cristã. Você está ensinando a palavra de Deus para eles. Está ensinando-os a orar desde pequenos. Depois de grandes fica mais difícil. Então, aqui estamos falando do sacerdócio geral de todos os crentes. Começa em nossa casa, começa em nossa família, mas também acontece no local de trabalho. Qual é o problema desses viticultores, desses trabalhadores na vinha? A vinha, a plantação de uvas, na Bíblia sempre é um símbolo daquilo que pertence a Deus. E esses viticultores, esses que estavam aqui, trabalhando na vinha, eles não são proprietários da vinha. Deus é o proprietário. Eles são apenas ou empregados, ou, como se diz aqui, arrendatários ou meeiros. Eles têm que entregar uma parte para o patrão. Também nós, nem você nem eu, não somos os proprietários de nossos bens, dos nossos talentos, das nossas capacidades, nem do nosso tempo. Tudo isso, inclusive a nossa vida, pertence a Deus. É interessante o que nós ouvimos na leitura do Evangelho, quando Jesus é questionado por causa do imposto e eles perguntam para Jesus, é lícito pagar imposto para César, que era o imperador, o rei naquela época? Devemos pagar imposto para ele? E Jesus pede que lhe mostrem uma moeda. E aí lhe trazem uma moeda e Jesus pergunta, de quem é essa moeda? Ah, essa moeda tem a cara do imperador. Num lado, pelo menos. No outro lado tem o valor dela. E aí, qual é a resposta de Jesus? Deem a César o que é de César. Deem a Deus
o que é de Deus. O que é de Deus? A moeda tem a cara do imperador. Tinha naquela época, do César. O que nós temos? Qual é a marca que nós temos? Você e eu, nós, todos, temos em nós a marca de Deus. Fomos criados à imagem de Deus. Então, você e eu, seus filhos, nós todos, pertencemos a Ele. Nós temos a marca dele em nossa vida. Vocês devem conhecer aquela história do barquinho. O menino construiu um barquinho, foi brincar no lago, aí correu rápido para casa para pegar um lanche. Quando voltou, o barquinho tinha desaparecido. Alguém levou. Outro dia, caminhando pela cidade, passou por uma vitrine, lá estava o barquinho dele. Ele gostava tanto do barquinho. Ele foi lá e disse, olha, esse barquinho é meu. O dono disse, se você pagar o preço. Ele foi engraxar sapato, fez alguma coisa ali, ganhou dinheiro, foi lá, comprou de volta o barquinho dele. Sabe, nós também pertencemos duas vezes a Deus. Uma vez porque Ele nos criou, colocou em nós a sua imagem, e outra vez porque Jesus Cristo pagou o preço, pagou com seu sangue para nos ter de volta. Você e eu, nós temos dono. Nós não somos donos do nosso próprio nariz. Nós temos a quem responder. Com tudo o que somos e temos. Deem a César o que é de César, mas deem a Deus o que é de Deus. É a nossa vida. A César o imposto. Por que é imposto? Porque impõe. O governo impõe, você tem que pagar imposto. Deus, nosso Pai, não impõe. Ele pede. Ele pede, dá-me, filho meu, o teu coração. Dá-me, filha minha, o teu coração. Quem quiser ganhar a vida, vai perdê-la. Quem a perder, por amor de Cristo, vai ganhá-la. Que vida vamos ganhar? É o que diz o nosso lema da semana. Jesus acabou com o poder da morte e por meio do Evangelho revelou a vida que dura para sempre. Você quer perder essa vida eterna que dura para sempre? Que Deus nos anime para que nos entreguemos de corpo e alma, de todo o coração, a este Senhor que tanto nos amou, que derramou o seu sangue por você, por mim, por nós na cruz. Amém. Eu queria dar uma tarefa de casa. Experimente. Durante essa semana, se possível, continue a vida toda. Agradeça todo dia por 3 coisas que você recebeu de Deus. Procure ver o que você pode agradecer. Seja pelo sol, pela chuva, por sua família, pela saúde, porque você tem um emprego, ou porque você não tem, mas porque Deus está cuidando de você. Por uma estrela que você aprecia à noite, por um pôr de sol, por um passarinho que Deus cuida. Treine isso um pouco. Você vai ver que até o seu humor vai melhorar. Amém?
As ofertas deste domingo se destinam para o Conselho de Música do Sínodo. Queremos recomendar a todos. E também lembramos que a campanha do Vai e Vem, ela continua, ela irá até o final do mês de setembro. Então, quem quiser ajuntar ainda suas moedinhas e deixá-las guardadas no final do mês, iremos fazer toda a arrecadação final para enviar ao seu destino, que é os projetos em missões, as outras comunidades que precisam do auxílio para a construção dos templos. Então, são várias igrejas que são contempladas no nosso país. Queremos também convidar a todos e a todas para o nosso primeiro drive-thru de sopas. Será realizado na comunidade São Tiago, lá em Piraquara. Teremos 6 tipos de sopa, 6 sabores, que é aipim com calabresa e bacon, canja de legumes, um creme, sopa de feijão e também uma sopa de capelete. Então, queremos convidar a todos. Será vendido em pequenos potes de isopor, 4 sopas a custo de R$50 e cada 750 ml e cada marmitex é R$15. No grupo da paróquia terão melhor ali a descrição certinho e quem puder já sinalizar que vai querer adquirir, então já manda para a gente ter uma noção de quantidades também, vai ser o primeiro que a gente vai estar fazendo, então tudo é novidade. A gente quer convidar a todos e contamos com a participação de vocês. Obrigada. Convido para a oração. Santo Deus, queremos agradecer por Tua palavra, que chama nossa atenção pela maneira como nós vivemos, fazendo de conta que tudo nos pertence, quando na verdade tudo é Teu, inclusive nada levamos deste mundo. Obrigado por essa palavra que nos adverte para que entreguemos a Ti o que é Teu. Ó Deus, queremos também pedir que Tu, pelo Teu Espírito Santo, mudes nosso coração, mudes a nossa maneira de viver, que possamos, como disse o apóstolo Paulo, viver como cristãos não apenas no domingo, mas de segunda a segunda, sermos cristãos, sermos crentes lá no nosso trabalho, lá na escola, em nosso lar, lá onde nós vivemos, com quem quer que nos encontremos, que possamos dar um testemunho do Deus vivo, do Deus da vida e do Deus do amor. Senhor, ajuda-nos a realmente vivermos como aqueles que foram enviados por Ti, como embaixadores, Teus representantes neste mundo, fazendo o bem e amando o próximo, como Tu tens nos amado. Nesse sentido, pedimos também que a comunidade tenha portas abertas para todas as pessoas, especialmente aquelas pessoas com alguma deficiência que chama mais atenção, que sejam bem recebidas, que se sintam amadas, que se sintam integradas. E tudo mais, ó Pai, que nos ocupa e preocupa, queremos incluir na oração que Tu mesmo nos ensinaste. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queiram receber a bênção? O Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Cantamos o último hino. Obrigado, Pai Celeste, pelas bênçãos que nos deste, pelo pão de cada dia, por saúde e alegria, por tristeza e por prazer, por trabalho e por lazer. O meu lar, meu obrigado, em amor tens abençoado, graças dou por cada amigo, pelo irmão que deu-me abrigo, pelo povo de Jesus, pela salvação na cruz. Graças que no momento és amparo e és sustento, minha culpa perdoaste, do abismo me salvaste. Quero, pois, a te servir e somente a ti